A cada semana, novas denúncias. O governo reage e argumenta. Nunca se investigou tanto. Mas, como as condenações demoram ou muitas vezes nem acontecem, a sensação é de impunidade. Para fazer uma análise do combate à corrupção, Cidadania convidou o senador Mozarildo Cavalcante, do estado de Roraima. Senador, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de debater um tema tão importante para o Brasil. Eu queria que o senhor fizesse uma análise do combate à corrupção nesse ano de 2011. Como os mecanismos vêm funcionando? Bom, na verdade, nós temos institucionalmente mecanismos que seriam suficientes para fazer isso. Nós temos o Tribunal de Contas da União, nós temos tribunais de contas estaduais, temos o Ministério Público da União e o Ministério Público estaduais, a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Porém, a eficiência desses mecanismos não tem a rapidez e a profundidade que precisava ter. Imagine, um país que tem mais de 5 mil municípios, em que se faz convênio de toda a ordem com esses municípios. O que acontece na prática é que nós temos uma vulnerabilidade muito grande entre o dinheiro que é liberado, o dinheiro que é aplicado e o dinheiro que efetivamente chega à ponta. Junto com os municípios, nós temos também o convênio feito com outras instituições não governamentais, que também são mais ainda fora do controle do que mesmo os municípios. Então é preciso de fato que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, se aparelhe melhor e que não haja a tolerância com qualquer tipo de deslize, de corrupção, para dizer a palavra mais correta, porque o que nós temos visto ao longo desse tempo é o quê? Acontecem, as denúncias vêm, e aí muitas vezes a postura não é sequer de mandar apurar. O senhor foi presidente da primeira CPI que investigou as organizações não governamentais. Recentemente, essas organizações têm sido até quase demonizadas, né? Não tem sido feita uma separação entre as organizações não governamentais, por exemplo, que recebem recursos do governo e aquelas que não recebem recursos do governo. E dentre aquelas que recebem recursos do governo, há algumas que têm sido investigadas. O que o senhor analisaria a partir daquele momento que o senhor presidiu a CPI e o momento atual? Pois é, quando eu fui o presidente da primeira CPI das ONGs aqui no Senado, havia uma imagem cristalizada na opinião pública que a organização não governamental era uma instituição composta por pessoas de voluntariado que estavam prestando serviços à sociedade de maneira não remunerada, voluntária e, portanto, beneficente e que eram como entidades, digamos, quase que sacrossantas. Eu, depois de ver e ouvir muitas denúncias e ver, inclusive, no meu estado, algumas instituições dessas, e durante a Constituinte, ter assistido à ação de algumas de organizações transnacionais em questões internas do Brasil, quando eu assumi o Senado em 99, eu tentei e consegui, depois de muito tempo, eu apresentei em 99, que eu só consegui começar a funcionar a CPI em 2001. E tive que levar 2 anos para concluir o trabalho. Mesmo assim, sem conseguir, de fato, investigar em profundidade o que nós desejávamos. Quais foram as resistências mais fortes? Por parte do próprio governo, por parte das instituições financeiras, por exemplo, de fornecer informações, de dar a questão de que convênios existiam, quanto foi liberado, quanto não foi. Mas mesmo assim nós conseguimos identificar 10 organizações não governamentais que claramente praticaram atos de corrupção ou de outro tipo de ilícitos, como, por exemplo, uma instituição lá no norte do Amazonas que o vice-presidente foi preso pela Polícia Federal contrabandeando minerais. Então, na verdade, a prática... Era uma organização com raízes fora do país, não? Bom, tem um título de, inclusive, cooperíndio, por exemplo, a cooperação dos índios, lá do município de São Gabriel da Cachoeira. E, na verdade, mas não foi só... do Rio Negro, né? Rio Negro. Mas não foi só nessa área, por exemplo, da assistência, foi a pior que teve. Foi na área da assistência à saúde aos índios,
Quer dizer, muita gente se qualificava, ou melhor, se inscrevia como para prestar assistência indígena, porque havia dificuldade do governo de prestar essa assistência, recebia o dinheiro e não prestava assistência nenhuma. Mas entre essas, entre outras, nós pegamos outras ONGs no Paraná, em outros estados que não a Amazônia, identificamos as 10, mandamos para o Ministério Público para apuração. Eu não tenho notícia de nenhuma delas que tenha sido realmente punidas, mas tenho notícia de que o Tribunal de Contas da União constatou que todas elas, inclusive uma lá do meu estado, a URIRI e outra, o Conselho Indígena de Roraima, tinham ilicitudes. Então, daí para frente, já na CPI, nós propusemos uma legislação que se fosse um marco regulatório da atuação das ONGs. Ninguém defendeu que as ONGs todas não prestavam, ninguém defendeu que não houvesse trabalho de parceria do governo, seja federal, estadual ou municipal, com as ONGs, desde que fosse feito de maneira séria. Esse projeto foi aprovado no Senado em 2004. Está na Câmara, portanto, desde lá, há 7 anos. Já existem outros mais de 20 projetos apensados a esse projeto e não se aprova. Agora, a presidente Dilma tomou atitudes que eu considero corretíssimas de, primeiro, suspender o pagamento dessas ONGs que proliferavam em todas as áreas, do trabalho, no turismo, em tantas áreas, e o Ministério da Saúde. Então, agora, se está passando um pente fino nessa história, que é isso que se defende, é que é necessário fazer um convênio com a ONG, muito bem, mas qual é a regra de fazer o convênio? Tem que se exigir que essa ONG tenha capacitação, demonstre que já tem trabalho prestado, e aí eu não vejo nenhuma dificuldade do governo fazer convênio. Mas o que se generalizou, inclusive se viu muito isso depois dessa primeira CPI, é que viram que era muito fácil conseguir dinheiro do governo e botar no bolso através desse mecanismo. Mas, infelizmente, não é só por aí que se faz corrupção de toda a ordem nesse país.